Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler o verso 5 e o verso 6 desse capítulo de Mateus. Diz assim o texto sagrado: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém. Estamos há 2 semanas em busca de entender como é que se ouve a voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus porque entendemos que se ouvirmos a voz de Deus, seremos transformados por sua voz. Se conseguirmos ser impactados pela voz de Deus, se isso de fato é possível, se isso de fato é verdadeiro, não há como nós ouvirmos a voz de Deus e permanecermos do mesmo jeito. É uma questão de causa e efeito. Se você ouve a Deus, se você se encontra com Ele, a sua vida tem que naturalmente ser impactada por essa presença, por essa fala, por esse verbo. Isso vai transbordar para você e isso vai mudar você. Nós falamos sobre a palavra metanoia recentemente, domingo passado, e a gente falou que a metanoia é uma expansão da nossa mente, da nossa capacidade de ver as coisas, de fazer as coisas. Na medida que nós ouvimos a voz de Deus, somos levados a esse processo de ir além daquilo que a gente compreendia. Isso é uma coisa tão fantástica e tão verdadeira que uma vida dedicada a ouvir a Deus certamente vai transformar você em uma pessoa absolutamente diferente de quem você era. Se ouvirmos a voz de Deus, podemos crescer, podemos expandir nossa consciência. E eu, acima de tudo, acho que ao ouvirmos a voz de Deus, Deus muda a nossa identidade mais íntima, mais pessoal. Você passa a se ver como uma outra pessoa, você passa mesmo a ser um nascido de novo. Você nasce de novo quando você ouve a voz de Deus. Existem muitas formas, nós falamos disso a semana passada, pelas quais a gente pode ouvir a voz de Deus, e hoje nós queremos falar sobre esses 2 versos que tratam da oração e tratam da oração na perspectiva da solidão. Jesus está falando de orar e orar no ambiente da solidão. É sobre isso que queremos falar nessa manhã. A oração é uma das formas como Deus fala conosco e a gente vai investigar isso. Agora, também foi dito a semana passada que se você quer ouvir a voz de Deus mesmo, é preciso você olhar para a sua vida, um certo olhar crítico, e perceber como é que está a sua vida agora. Na semana passada investimos um bom tempo falando sobre as palavras de Jesus, que diz assim: não pergunte o que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Jesus alerta que essas preocupações com a vida que nos sobrecarregam, que nos deixam atarefados demais, a ponto de termos um troço, essas questões não são questões para aqueles que são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são cuidados por Deus para que não se preocupem com isso, para que não tenham uma vida dessa natureza, uma vida de sobrecarga. E com essa sobrecarga toda você acaba tendo uma vida vazia. A gente falou desse processo toda semana passada. E aí então Jesus disse para nós: a solução para vocês é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas todas, essas preocupações todas, essas necessidades de vocês vão ser acrescentadas.
Jesus disse para nós também, e diria para nós com muita tranquilidade, duas coisas. Eu falei isso semana passada, mas quero refalar hoje. Primeiro, ele diria assim, sobre a nossa agenda: não há tanta necessidade de mudar a sua agenda, mas a necessidade maior é de você mudar o seu foco. Isso me trouxe muita paz, meus irmãos, pensar nisso e entender isso. Jesus não manda você mudar de atividade profissional, Jesus não manda você cortar os seus contatos, Jesus não fala para você mudar o seu serviço, a sua profissão. Em outras palavras, Jesus não está dizendo, se torne um religioso para você então ouvir a Deus. Jesus está dizendo que você pode continuar com a sua vida como ela está, mas o que você não pode é colocar os seus olhos, a sua atenção principal sobre essas coisas todas que você faz, porque elas vão te levar a uma vida vazia, uma vida de sobrecargas. O conselho de Jesus é para que você coloque o foco da sua atenção naquilo que é essencial. E a gente olha para a vida de Jesus e sabe que o que era essencial para Jesus era manter a sua relação de intimidade com Deus, especialmente através da oração. Se Jesus tinha uma prioridade, a prioridade de Jesus era orar. Porque ele sabia que da oração, da sua relação com Deus, ele teria condições de administrar as demandas da sua vida, todas elas, fossem elas quais forem. Uma outra coisa que Jesus nos diria, com certa tranquilidade, é que na hora que a gente coloca o nosso coração em Deus, quando a gente coloca o nosso coração no reino de Deus, quando a gente experimenta esse lugar de intimidade com Deus, no seu reino, essa vida do reino, as coisas podem até não mudar na nossa vida, mas há uma mudança muito grande na forma como nós reagimos a elas. Nesse sentido, a oração nos leva para perto de Deus, de modo que talvez ela não mude a circunstância, mas seu coração sai mudado quando você ora. Jesus está certo de que colocar o coração no lugar certo deixa as coisas muito diferentes. Ele sabia que isso acontece, que quando isso acontece, a gente fica livre dessas compulsões que a gente tem, desse nosso desespero para lidar com as coisas, do nosso cansaço, da nossa ansiedade. Eu queria, nessa manhã, então, convidar você para nós entrarmos nesse mundo chamado de oração, nesse cenário que a oração cria, onde a gente pode entrar e experimentar da presença de Deus no secreto. E Jesus nos afirma, no final do verso 6, ele deixa isso muito claro, dizendo que Deus nos recompensará nesse lugar. Então eu gostaria de convidar você para conversarmos hoje sobre a oração, algo que Jesus não descuidou na sua vida e que muitas vezes a gente descuida na nossa. Se eu perguntasse a você, eu tenho algumas perguntas para fazer, eu ia fazer elas no final do sermão, mas acho que vou fazer agora, só para atiçar a sua raiva de mim logo de cara. Assim. Responda rápido para mim. Você acha que a oração é importante? Sim ou não? Amém. Todo mundo disse sim. Com que frequência e por quanto tempo você aproximadamente ora? Todo dia? Quanto tempo por dia? Você acha este tempo satisfatório? Você consegue sentir a presença de Deus e ouvir a sua voz nesse tempo de oração? Se você respondeu que não acha esse tempo satisfatório, muito provavelmente você vai dizer que não consegue ouvir a presença de Deus, sentir a presença de Deus e ouvir sua voz. Provavelmente. E a última pergunta: a oração é mais um peso ou um prazer para você? Orar é um peso ou é um prazer? Quando você diz assim, preciso orar,
Você se sente estimulado porque você vai ter uma experiência boa, uma coisa legal que vai te mobilizar, que vai te satisfazer, que vai te dar um centro de vida, um lugar seguro para você. Ou quando você pensa em orar, você já se sente culpado e acha que isso é importante e tudo mais, mas você já parte para a oração, de certa forma, com um senso de fracasso. Eu quero convidar você a falarmos sobre oração agora, à luz desses 2 versos que Jesus fala sobre a oração, e estimular você a rever a sua vida de oração, enquanto eu também revejo a minha própria vida de oração. Leio novamente para você Mateus 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. No verso 5, Jesus nos diz como orar. Como é que devemos orar? E a resposta é que para orarmos precisamos ser autênticos. Essa é a primeira informação que o texto nos dá. E Jesus diria, se você for orar, não seja um hipócrita. Quando você orar, não ore como pessoas hipócritas. Aqui é muito interessante, porque dá a impressão que ele está falando de outra pessoa, né? E de fato estava usando essa expressão. A gente sabe que a palavra hipócrita era usada nesse tempo aqui por causa do teatro grego, quando as pessoas interpretavam um papel de uma outra pessoa que não eram elas. E aí diziam, poxa, esse indivíduo é hipócrita, porque ele está fazendo uma interpretação, ele está querendo ser uma pessoa que ele não é. Então Jesus está dizendo assim, se você vai orar, para você orar, por favor, fale com Deus não a partir de um personagem, mas a partir de você mesmo, esteja você como você estiver. Você já percebeu que a gente fala com Deus, às vezes, nessa pegada de achar que Deus não sabe quem nós somos? Você já percebeu que a gente usa chavões na oração? Eu não sei se acontece com você, comigo acontece, de você estar orando, dá a impressão que você está assistindo a sua oração. Não dá? Porque as palavras estão tão automatizadas que você consegue falar enquanto você assiste você falando. Não é assim? Jesus está dizendo, não se preocupe com o seu estado real. Por favor, se você for falar com Deus, seja você mesmo. Não comece com palavras lisonjeias, não comece com ideias a seu respeito ou ideias a respeito de Deus, porque você não vai convencer Deus de nada. Você não é capaz de convencer a mente de Deus de coisa alguma. A mente de Deus não pode ser convencida pelos seus argumentos. Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos, nem sobre nós mesmos não sabemos. Eu me lembro na minha infância, havia um irmão da nossa comunidade, muito querido, o irmão Júlio, um nordestino, baixinho, de voz grossa, assim. Eu não sei se ele tinha uma certa semelhança com Cid Moreira por causa da voz. Mas ele era o diácono daqueles de dar medo que fica na porta, sabe assim? E aí o pastor pedia para ele orar, e toda vez que ele orar, ele vinha à frente, pegava o microfone e começava assim, Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado e eterno Deus. Tipo assim, aí ele já entrou numa outra dimensão da coisa, não é? E era a forma dele orar, mas quando você for orar, seja autêntico com suas palavras, seja autêntico com a realidade do seu coração, porque não faz sentido orar a Deus a partir de um personagem, não faz sentido algum. Então, a primeira pergunta, como orar, é respondida por Jesus dessa forma. Todo esforço de falar com Deus a partir de um personagem é perdido.
Seja você mesmo quando você orar. O propósito da oração não é outro a não ser se encontrar com Deus. Aliás, alguém já definiu oração como orar é simplesmente estar na presença de Deus. Então, orar é simplesmente estar com Ele. O que você vai dizer não é tão importante quanto o que você está fazendo, quanto essa presença que você está percebendo perto de você. Agora o verso 6 nos responde onde orar. O verso 6 vai dizer, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Jesus está dizendo isso em contraposição à prática dos religiosos de seu tempo, que oravam nas sinagogas e nas esquinas. E ele diz que eles já faziam isso a fim de serem vistos pelos outros. Em outras palavras, oração não é uma forma de você ganhar status espiritual diante da sua comunidade. Se a sua oração comunitária tem essa pretensão de mostrar diferença entre as nossas condições espirituais, e a gente se vale disso, então essa oração também já recebeu a sua paga. Se a gente queria a recompensa dos outros, a gente acabou de receber. Mas agora no verso 6, Jesus faz a contraposição dizendo assim, se você for orar, então vá para o seu quarto. E no seu quarto fecha a porta. E ao fechar essa porta, você vai experimentar uma coisa chamada solidão. Silêncio. Jesus está nos convidando para um ambiente onde nós estamos sozinhos, nós e Deus. A sua oração deve ser do teu coração para o coração de Deus. Essa experiência de ficar sozinho é a experiência que Jesus é o caminho que Jesus está nos indicando para a oração. Agora, como nós falamos semana passada, nós temos uma vida bem preocupada e agitada, não é mesmo, meus irmãos? E com essa vida preocupada e agitada, o que você acha que acontece quando você entra no seu quarto e fecha a porta do seu quarto? Ou você dorme, ou então, pensa bem, olha só, você entrou no quarto, fechou a porta e disse assim, eu vou orar, ok? Sentado, não deitado, que senão você dorme mesmo, mais rápido, né? Você fecha os seus olhos, o que acontece? Tipo assim, você entrou no guarda-roupa de Nárnia e aí você saiu no átrio do Senhor, é isso? Via de regra, quando você faz isso e você entra no seu quarto e silencia as vozes exteriores, quem é que fala com você? Hã? As vozes interiores. E aí você começa a ficar louco. Tua mãe não para de te falar. Mas fica quieta, mãe. Aí o seu chefe aparece na sua oração, o programa de TV aparece, a música, sabe aquelas músicas que entram na sua cabeça e não larga mais? E fica tim, tim, tim. E você quer se livrar daquela música chata, você quer se livrar do seu medo, você quer se livrar de um tanto de coisa, porque o silêncio exterior deixou as vozes interiores assim, mais altas. E aí você começa a se afogar no meio de tantas vozes. Não é assim? E não poucas vezes, o que a gente quer, quando a gente fica sozinho, é voltar o mais rápido possível para a vida normal, para a vida comum, porque os barulhos exteriores da vida comum, eles silenciam as nossas vozes interiores. E a gente não quer lidar com essas vozes. Isso é um papo meio psique hoje, assim, é bem louco isso, mas é isso mesmo que acontece. Não é verdade? Entrar no quarto fechado significa que você vai ter que lidar com a sua ansiedade interior, com seus medos, com suas dúvidas, com suas lembranças, com seus conflitos e seus sentimentos, sejam eles quais forem. E pelo contrário do que a gente pode estar imaginando, o que Jesus está dizendo é que quando você bloqueia
as vozes exteriores, não necessariamente você entra nessa dimensão onde Deus está. Você ainda tem que lutar um pouquinho mais para perceber Deus perto de você. Os irmãos estão entendendo que se nós queremos ouvir a voz de Deus, não dá para achar que isso acontece assim? Se você não consegue ficar em silêncio, se o silêncio agride você, dificilmente você vai encontrar a voz de Deus no meio dessas muitas vozes desse mundo. O que Jesus está dizendo é que o exercício da oração, como uma relação de intimidade com Deus, precisa ser feito no silêncio exterior. Você tem que achar um tempo e separar um tempo para você estar a sós com Deus. E dentro desse tempo de silêncio exterior, desse espaço de silêncio exterior, você tem que criar um silêncio interior. Você tem que silenciar as vozes do teu próprio coração. E isso não é uma coisa que a gente faz assim, com facilidade. Você sabe disso e eu sei também. Esse silêncio, esse espaço de solidão é chamado de solitude pela tradição cristã, especialmente a tradição que se preocupa mais, que se ocupa mais com as disciplinas espirituais. Solitude é um tempo de solidão voluntária. Você deve se treinar para passar 15 minutos em solitude por dia. Talvez você aumente para 20 minutos por dia, ou comece com 5 minutos por dia. Será que você consegue fazer esse teste essa semana e a semana que vem eu posso fazer uma pergunta aqui? Quem é que conseguiu ficar 5 minutos em silêncio por dia nessa semana? Quem topa entrar nessa, tipo assim, aquela coisa de Facebook, né? Isso, põe lá no Facebook, pessoal. Ó, fui desafiado pelo meu pastor nesse domingo, o pastor Eli da Memorial, põe o logo da igreja lá, faz o link, que é já para aproveitar para dar uma divulgada, né? Fui desafiado pelo meu pastor no sermão de domingo a ficar 5 minutos por dia em absoluto silêncio. Celular desligado, WhatsApp desligado, TV desligada, marido desligado, mulher desligada, viu, Ada? Desliga, né? Que a mulher do Ada tem um sério problema, ela não desliga, meus irmãos. Isso era desde nascença, era assim, não é defeito de fábrica, meu irmão. Então, assim, que tal 5 minutos por dia? Só 5. E se, por exemplo, o João, olha ali, eu vou subir para o quarto e vou ficar 5 minutos. Então, ali, você não deixa ninguém ligar para o João, você não deixa o João atender ninguém, pega o celular dele, sequestra o celular. E aí, João, assim, você faz a mesma coisa com ali. E se alguém te procurar, não, você não está. Eu estou falando, eu estou me dedicando a perceber, a falar com aquele que é o Criador do universo. Não tenho mais reuniões importantes do que essa. O que será que vai acontecer semana que vem, quando você voltar com essas experiências de 5 minutos por dia? Você topa fazer isso? Se você topa, fique em pé. Se você não topa, não precisa ficar e não se sinta constrangido. Mas se você topa, fique em pé. Não é 10 minutos, só 5 minutos de solitude em cada dia da semana. Só isso. E a semana que vem eu vou abrir o microfone para testemunhos do que foi que aconteceu nesses 5 minutos. Pode se sentar, obrigado. Quando você lê sobre isso, você fica sabendo que a segunda-feira vai ser o pior dia, meu. Porque é o seguinte, o silêncio te dá uma fissura de informação que você fica louco. É tipo uma droga. Tirou sua droga por 5 minutos, você está maluco. Na terça vai começar a melhorar, mas ainda você fica pirado. Na quarta, você começa a se identificar quem é que está assediando você e bater nos caras que estão querendo entrar na sua mente. Talvez na quinta você comece assim a perceber, não é que Deus está aqui mesmo? Você começa a perceber alguns assovios de Deus e alguns sinais da presença de Deus. Na sexta, provavelmente, você começa a melhorar um pouco mais e acreditar que, de fato, quando você cala as suas vozes exteriores,
e você cala as suas vozes interiores, é possível ouvir Deus. E talvez no sábado você repita essa experiência e no domingo você tenha um grande testemunho para oferecer para os seus irmãos e para a glória de Deus. Então coloca aí, eu estou nessa daí também, tá bom, meu bem? Se eu esquecer, você me lembra. Queridos irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Jesus está nos dizendo que se não levarmos a vida espiritual a sério, se não separarmos algum tempo para estarmos com Deus, nós não vamos ouvi-lo. É simples assim. Se você não levar isso a sério, você não vai ouvir Deus. É interessante isso. Eu queria até, sei lá, me permitam essa abertura aqui de papéis, tá bom? Eu fico muito feliz quando alguém diz assim, pastor, Deus falou comigo hoje. Fico muito feliz. Mas eu não fico tão feliz quando eu descubro que alguém falou com Deus sem que eu tivesse presente, ou sem que eu fosse um instrumento. Porque parece que você fica assim, de domingo em domingo. É a pílula do domingo. E esse ambiente aqui da igreja talvez leve você se aquietar, silenciar. Os irmãos vêm, cantam umas coisas bonitas, poéticas. O seu coração começa a perceber e a gente vai dizendo, Deus está aqui, Deus seja louvado nesse lugar, seja bem-vindo nesse ambiente de adoração. E aí você cria a ideia de que o domingo é o lugar onde Deus fala com você. E talvez seja verdade mesmo. Talvez seja verdade mesmo e eu louvo a Deus por isso, que seja verdade. Espero que seja, no que depender de mim, espero que seja muito verdadeiro. Mas o que Jesus está dizendo é que se você quer orar de fato, não é no domingo que você aprende a orar. Se você quer falar com Deus de fato e ouvir Deus de fato, é no seu quarto, no silêncio, na solidão e no silêncio das vozes exteriores e das vozes interiores que você vai orar. É lá que isso vai acontecer, é lá que Deus vai ver você e é lá que Deus vai recompensar você. A vida de oração solitária foi descrita por um monge beneditino da seguinte forma, é como se um homem que mantinha a porta da sua casa aberta para todo mundo, e todo mundo entrava e saía na casa dele, um dia ele resolveu fechar as portas da casa. E os visitantes chegavam nessa casa, atacavam a casa dele, queremos entrar, por que está tudo fechado? As janelas, as portas? E ele dizia lá de dentro, não vai entrar mais ninguém não, eu quero ficar sozinho. E os visitantes chegavam e saíam, e demorou lá 4, 5, 6, 7 semanas para que todo mundo dissesse assim, bom, de fato, ele não quer mais que a gente entre. Perceba isso? Você precisa fechar as portas da sua casa para ouvir a voz de Deus no seu coração. Onde está Deus? Segundo Jesus. Segundo Jesus, neste verso, Deus está no silêncio secreto do seu quarto, no momento de solitude voluntária. Olha para o versículo. Aonde está Deus? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Aonde está Deus? Num lugar secreto, no ambiente que você se isolou das vozes exteriores e das vozes interiores para ouvir Deus. Mas a pergunta agora é, como fica a onipresença de Deus? A onipresença de Deus é uma doutrina fundamental da fé cristã, não é? Que diz que Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente. A presença dele está em todos os lugares. Então, como é que fica essa doutrina principal da nossa fé, que diz que Deus está presente em todos os lugares? São Benedito, também um monge, fundador dos beneditinos, escreveu lá no século V, olha o que o Benedito descobriu lá no século V. Deus escolheu fazer de nós a habitação de seu Espírito. Portanto, ou Deus estará presente conosco em todo lugar, ou não estará presente em nenhum lugar.
O que São Benedito percebeu e entendeu é que a habitação de Deus não é a igreja. Ou seja, não são essas paredes aqui o templo. E a gente repete isso frequentemente aqui. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Aonde Deus habita? Num templo feito de carne. Nós somos o quê? Chamadas de pedras vivas. É aqui que Deus habita. Bom, o Benedito disse o seguinte: se Deus escolheu fazer de nós a habitação do seu Espírito, ou Deus está presente conosco em todo lugar, ou não estará presente em lugar nenhum. Se Deus não está presente em você, se você não consegue perceber Deus presente em você, você não vai encontrá-lo em nenhum outro lugar fora de você. Durante muitos anos da minha vida, eu quero falar isso com a maior cara de pau, com a maior tristeza interior, mas com a minha cara bem verdadeira para vocês, durante muitos e muitos anos, eu achei que Deus estava fora de mim. E aí os convites para o monte, estou eu junto. Os convites para uma igreja, lá tem um culto que veio pegar fogo. Lá vou eu. O irmão fulano, estou lá. E sabe o que isso gerou em mim? Uma dependência de terceiros para a oração. O que São Benedito está dizendo é: se você não percebe Deus no seu quarto, você não vai perceber Deus na sinagoga, você não vai perceber Deus na praça, você não vai perceber Deus na igreja. Se a sua experiência de oração é uma experiência externa, quer dizer, ela tem que vir de fora para dentro, você tem que encontrar Deus em algum lugar, você não vai encontrar Deus em lugar nenhum, porque Deus já está em um lugar especial. Está em você. Pensa que isso é uma descoberta fantástica, porque para mim foi. Quando eu me liguei que Deus não estava... Eu não precisava mais das 7 semanas, eu não precisava mais do apóstolo, eu não precisava mais do ungido, eu não precisava mais do culto consagrado, eu não precisava mais da corrente, eu não precisava mais do monte, eu não precisava mais da madrugada, porque Deus está em mim. O problema é que eu não dou tempo para Ele falar comigo. Às vezes alguém me liga e fala assim: pastor, eu não estou bem, queria falar com o senhor. Ele não queria falar comigo, ele quer falar com Deus. Vocês concordam comigo? É que eu sou o cara que ele acha que está sempre com Deus, e aí ele acha que nós temos um acordo, né? Quer dizer, quando eu falo, Deus fala, né? Ele ainda está Velho Testamento, porque ele acha assim que tem um sacerdote, e esse cara é mais chegado com Deus, porque Deus anda meio bravo comigo. Então deixa eu conversar com o cara que Deus gosta, e o cara que Deus gosta talvez me diga alguma coisa a respeito de Deus sobre a minha vida. Bom, isso pode acontecer? Pode acontecer. Nós vamos falar disso daqui a algumas semanas, quando nós falarmos de que Deus fala através do corpo vivo de Cristo, especialmente através dos dons espirituais, que incluem revelação, profecia, intercessão, dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Enfim, Deus pode usar outras pessoas para falar conosco? Pode, mas prioritariamente o que Jesus está dizendo: se você vai orar, então vai para o seu quarto. Fecha a porta. E no secreto do seu quarto, Deus, que te vê em secreto, vai estar com você, vai falar com você e vai recompensar você. Para São Benedito, a regra é muito simples. Se eu não sou capaz de encontrar Deus, ou de me encontrar com Deus no silêncio do meu quarto, no momento de minha devoção pessoal, não adianta correr atrás de Deus no agito da cidade, da praça ou da sinagoga. Não adianta. Assim, ou Deus está presente em todo lugar, ou não está presente em lugar nenhum. Se você não encontra Deus no seu lugar secreto, você não vai conseguir reconhecer Deus nos outros lugares. E se você encontra Deus no lugar secreto,
Você reconhece Deus em todos os lugares. Lembra o que foi dito semana passada? Semana passada foi dito assim, que essa coisa do... Eu já fiz essa revisão hoje, né? Mas eu vou refazer de novo. Semana passada foi dito que quando eu busco primeiro o reino de Deus, todas as circunstâncias da minha vida são pontes para mim perceber a bondade de Deus. Então, tipo assim, você está de saco cheio do seu chefe, você está em crise no seu trabalho, e você não vê graça nenhuma naquela escolinha, não vê graça nenhuma naquele trampo. Ok, beleza. Aí você vai para a presença de Deus, você se encontra com Deus. Desse seu encontro com Deus, você volta para o trabalho no dia seguinte. E aí você percebe que aquela escolinha, aquele trabalho, aquela chefe, são convites de Deus, são formas como Deus te apresenta a vida que Ele te deu, e você deve olhar para aquilo tudo com um olhar de gratidão a Deus pelo que você está vivendo. Não é assim? Quantas vezes as pessoas não dizem assim, pastor, eu não aguento mais esse meu marido. Vai orar, mano. Quando você termina a oração, Senhor, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Nossa, onde eu estava com a minha cabeça? Que bobagem que eu estava falando. A oração reordena o entorno do seu mundo. E ainda que as circunstâncias não mudem, a sua forma de ver as circunstâncias, elas mudam completamente. Você tem o mesmo fato, mas você tem perspectivas diferentes. Sabe de uma coisa? Deus sabe que a gente é muito vulnerável mesmo, e as coisas que nos acontecem nos aborrecem e cegam os nossos olhos. Agora você escolhe se você quer olhar para as circunstâncias da sua vida com os teus olhos, ou se você quer olhar de cima para baixo as circunstâncias da sua vida com os olhos de Deus. E aí a pergunta é, Deus, o que é que está acontecendo com o que está me acontecendo? Porque às vezes a gente fica que nem barata tonta, né? Nossa, tirou o meu chão, acabou o meu chão, estou desesperadão, estou loucão, estou pilhadão, estou perdidão. Beleza, sem problemas, isso é normal. E qual é o caminho para você recuperar a consciência? Ou qual é o caminho para você encontrar sustentação em meio a essa dificuldade? O apóstolo Paulo vai nos oferecer um caminho lá em Filipenses. Ele vai dizer para nós, com todas as letras, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e também com... Parece que orar rabugentamente não é uma boa opção, ok? Senhor, eu vim orar, vim suplicar ao Senhor, porque aquela porcaria daquele chefe, porque aquela porcaria daquele computador, porque aquela porcaria daquele carro, aquela porcaria... Parece que não é uma boa forma de você se livrar, de Deus renovar o seu entendimento. Parece que Deus está dizendo assim, filho, filha, perceba que não existe tragédia capaz de aborrecer você, de tirar você das minhas mãos. Então, por favor, seja grato a tudo, até mesmo aquilo que você não consegue compreender como uma forma de gratidão. Porque eu não permitiria que você fosse exposto a isso, ou que isso sucumbisse você. Eu me lembro que uma vez eu fui mandado embora, não faz muito tempo, e o meu chefe era crente. E eu não gostei do que ele falou para mim nesse dia. Ele acabou de me mandar embora e falou assim, em tudo dai graças. Filho da mãe, ainda usa a Bíblia para justificar que está me mandando embora. Eu não gostei daquele em tudo dai graças. Mas depois eu fui orar. Eu falei, Deus, isso não é justo usar a Bíblia para me mandar embora. Isso é sacanagem. Mas sabe o que é verdade? E eu falei, quer saber? Deus, muito obrigado porque eu fui mandado embora. E eu sei que alguma coisa boa vai acontecer daqui a pouco. E eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. E também não estou preocupado em saber. Deixa que o Senhor cuide disso, o Senhor vai cuidar de mim. E toquei a vida, mano. Vida que segue. É isso.
Talvez isso, meus irmãos, essa regra simples de encontrar Deus no silêncio do quarto, explique o que Jesus quer dizer com buscar a Deus num lugar secreto, explique que a gente... por que a gente vive de maneira tão instável? Por que a gente se perde tanto? Por que a gente não consegue ouvir Deus quando ora? Talvez seja porque a gente não está orando a partir dessa experiência de solitude, essa experiência do secreto. Jesus, quando orava, todas as vezes que orava, sempre orou sozinho. E no dia que ele pediu para orar com os discípulos, você lembra o que aconteceu, não lembra? Os caras dormiram. Tá bom, vai, deixa que eu oro sozinho mesmo. Larga a mão, não adianta, vocês não aguentam nem o tranco né, de ficar aqui orando. Então eu acho que é isso mesmo. Sobre a necessidade da gente orar, Thomas Merton, um monge e escritor, disse o seguinte: a oração é uma expressão de quem somos. Somos uma incompletude vivente. Somos um vão, um vazio pedindo preenchimento. Eu acho que o Thomas Merton tem razão. Então, se você precisa orar, lembre-se que você é um ser vivente incompleto. Lembre-se que você é um vão, um vazio. E que esse vazio que você tem, as dúvidas que você tem, essa confusão do seu mundo, esse olhar para si mesmo que não tem claridade nenhuma, é o que você é mesmo. Só quando Deus ilumina você, só quando Deus diz quem você é de fato, só quando Deus lança a luz sobre você, é que você sabe quem você é e você pode ficar contente no coração dele, nas mãos dele. Eu leria essa manhã o Salmo 131, para dizer assim: Deus, eu, como criança, aquietei a minha alma, como uma criança amamentada no colo da sua mãe, eu aquietei a minha alma no seu colo. Eu não busco coisas grandiosas demais para mim. Não me ocupo de fazer coisas que são maravilhosas. Não, eu só fiz a minha alma se aquietar. E ele diz assim: espera no Senhor, ó Israel. Esse é o caminho para a gente se sentir seguro. Esse é o caminho para a gente se desestressar. Já aconteceu com você? Você fala assim: estou de férias, vou desestressar. Passa 10 dias de férias. Você volta para casa. Mas essa bagagem. Mas esse hotel. Mas esse carro. Mas esse calor. Mas esse frio, porque choveu, porque não choveu. E tu volta para o ritmo assim, com a mesma neurose. Ontem de manhã eu falei para minha mulher assim, falei: bem, eu vou orar. Assim, bem espiritual, né? Não estou para ninguém. Confiscou meu celular e eu fui para o terraço lá de casa. Deitei no chão, sem nada no chão. Fiquei olhando as nuvens passar e a passarinhada cantando. E eu falei: Deus, eu não vou pregar amanhã se o Senhor de alguma forma não me restaurar nessa laje hoje cedo. Não fiz nada. Só dei a oportunidade para mim mesmo perceber que Deus estava ali cuidando de mim. Deus não precisa te dizer muita coisa. Ele só precisa olhar para você e você só precisa ver o olhar dele. Um hino de antigamente dizia isso, né? Cristo salva o pecador até mesmo por meio de um olhar. Não precisa de palavras. A linguagem de Deus não é limitada pela nossa linguagem, pelo português. Quando Deus se revela a nós, Ele não precisa dizer nada. Estar perto de nós já comunica o que Ele quer comunicar. Eu quero convidar você a uma oração. Pode apagar as luzes lá, Eli? Apaga todas logo hoje. Rodrigão, tem áudio, não esquece disso. Vamos orar com Thomas Merton, na voz do nosso irmão Jorge Camargo.
eu queria convidar você para essa oração. Nós vamos fazê-la 2 vezes, tá bom? Então, pode fechar a sua Bíblia. Não guarda as suas coisas da hora de ir embora ainda. Não está na hora, calma. Só fecha a sua Bíblia, por favor. Relaxa aí no banco, dá uma relaxadinha, tira um pouco da tensão. Tá tudo bem, Rodrigo? Vamos lá, põe na tela aí. Senhor, é quase meia-noite, eu estou te esperando na escuridão e no grande silêncio. Lamento todos os meus pecados. Não me deixe pedir mais do que ficar sentado na escuridão, sem acender alguma luz por conta própria, nem me abarrotar com os próprios pensamentos para preencher o vazio da noite na qual espero por ti. Deixa-me virar nada para a luz pálida e fraca dos sentidos, a fim de permanecer na doce escuridão da fé pura. Quanto ao mundo, deixa-me tornar-me para ele totalmente obscuro para sempre. Que eu possa, deste modo, por esta escuridão, chegar, enfim, à tua claridade. Que eu possa, depois de ter me tornado insignificante para o mundo, estender-me em direção aos sentidos infinitos, contidos em tua paz e tua glória. Tua claridade é a minha escuridão. Eu não conheço nada de ti, por mim mesmo, nem posso imaginar como fazer para te conhecer. Se eu te imaginar, estarei errado. Se te compreender, estarei enganado. Se ficar consciente e certo que te conheço, serei louco. A escuridão me basta. Nós vamos orar de novo. Eu quero dar a oportunidade de você rever algumas interpretações que você fez, que vão aprofundar a sua consciência diante de Deus. Uma vez só não dá. Eu tentei, não dá. Vamos orar novamente. Senhor, é quase meia-noite, eu estou te esperando na escuridão e no grande silêncio. Lamento todos os meus pecados. Não me deixe pedir mais do que ficar sentado na escuridão, sem acender alguma luz por conta própria, nem me abarrotar com os próprios pensamentos para preencher o vazio da noite na qual espero por ti. Deixa-me virar nada para a luz pálida e fraca dos sentidos, a fim de permanecer na doce escuridão da fé pura. Quanto ao mundo, deixa-me tornar-me para ele totalmente obscuro para sempre. Que eu possa, deste modo, por esta escuridão, chegar, enfim, à tua claridade. Que eu possa, depois de ter me tornado insignificante para o mundo, estender-me em direção aos sentidos infinitos, contidos em tua paz e
tua glória. Tua claridade é a minha escuridão. Eu não conheço nada de ti, por mim mesmo. Nem posso imaginar como fazer para te conhecer. Se eu te imaginar, estarei errado. Se te compreender, estarei enganado. Se ficar consciente e certo que te conheço, serei louco. A escuridão me basta. Parece que orar é entrar na presença de Deus com mãos vazias, vulnerável, sem muito para mostrar. É assim que ouvimos a suave voz de Deus, que pode e que excede o nosso entendimento. Orar é criar um espaço vazio dentro de nós para podermos ouvir a voz do Espírito de Deus. No exercício de orar, sabemos que simplicidade e regularidade são as melhores coisas que a gente pode fazer para encontrarmos Deus. Orar simplesmente, de modo simples e regularmente. E quanto mais a gente se exercitar em passar tempo com Deus, tanto mais vamos perceber que Deus sempre esteve conosco. Em todos os momentos e em todos os lugares. Essa é a minha oração por mim, é a oração que eu faço e faço por você também. Queria compartilhar que dessa brincadeira, abre aspas, eu enchi 5 folhas de caderno como eu não fazia desde a minha adolescência neopentecostal. E me lembrei de irmãos, muitos de vocês aqui por nome, e deixei que o tempo passasse e eu viesse à minha mente, ao meu coração, pessoas, circunstâncias que eu pudesse apresentar diante de Deus. Porque eu sabia que eles pediram para mim que orasse. Mas eu não me lembrava de tantas pessoas assim, de tantas coisas assim. Me lembrei dos irmãos missionários. Me lembrei das 3 cirurgias que acontecem essa semana. Uma delas aconteceu ontem à tarde. Me lembrei dos meus familiares sanguíneos. Pedi a Deus que me ajudasse a estar com eles e poder ser bênção na vida deles. Me lembrei dos meus inimigos e orei por eles. Eles sempre lembram de mim. Precisam de oração, tadinhos. Me lembrei da minha família, de cada filho e de cada momento que os filhos estão vivendo. Me lembrei de minha esposa e do tudo e do quanto ela faz por mim, do quanto Deus a usa por mim. Me lembrei de mim mesmo. Me lembrei dos irmãos que estão chegando e pedindo a Deus que me ajude a sinalizar a presença dele para a vida desses irmãos. Me lembrei das irmãs que estão enfermas, internadas. Me lembrei de Luísa, que quer ir embora daquele lugar e que... Me lembrei dos exames de alguns, das limitações físicas de outros. Me lembrei de tudo isso. Quer dizer, eu fui lembrado. Eu não lembrei.